Bernardo do Campo, ele é o cineasta que colocou a Vila São Pedro e toda a sua gente na telona. Olá pessoal! Hoje eu começo aqui uma série de vídeos que terão como pano de fundo o cinema, a arte que me move. Mas eu quero também com esse vídeo despertar nas pessoas a coragem de sonhar, a coragem de lutar pelos seus sonhos, até vê-los se transformarem em realidade. E você, conhece o cineasta Milton Santos? Não? Nunca ouviu falar nele? Pois é, ele é de São Bernardo do Campo e já fez 18 filmes. E o Alessandro Buzo foi lá conhecer os personagens de mais essa história da nossa cultura popular. Eu quero lembrar que não importa de onde você vem, todos nós podemos ser tudo o que desejamos ser e conquistar tudo aquilo que carregamos no nosso coração. Quero deixar claro, tudo isso foi movido por algo essencial, a gratidão a Deus pela vida e pela saúde. E é essa gratidão que nos mantém firme em nossa caminhada, até mesmo em momentos mais difíceis. Neste primeiro vídeo, eu vou contar para vocês um pouco da minha vida, como eu me tornei um cineasta respeitado e admirado, apesar de ter vindo de ambientes totalmente contrários aos meus sonhos. Eu nasci na roça, sim, igual feijão, nasci na roça. Morava numa fazenda, muita plantação, um rio. Era um cenário cinematográfico. Coincidência que eu mexo com cinema hoje. Lá eu morava com meus pais, né, tranquilamente, até que devido a algumas consequências da vida, tivemos que sair dessa fazenda e morar na cidade. Cidade de Brumado, na Bahia. E quando eu cheguei em Brumado, não conhecia uma televisão, não conhecia, mal conhecia o rádio. Então eu conheci, assim que eu cheguei em Brumado, eu conheci a televisão. Na cidade tinha um totem, e nesse totem tinha várias propagandas de lojas, e embaixo, embaixo assim, tinha a televisão, uma televisãozinha, onde se passava novelas, programas de televisão, para as pessoas ali da pracinha. E tinha os Trapalhões. Eu adorava. Quando eu vi a televisão pela primeira vez, nossa, eu me encantei com as trapalhadas do Didi, do Mussum, do Zacarias. Filmes de Bang Bang. Então aquilo ali era era um imã muito forte em minha vida. Minha mãe me levava para a igreja, ficava na praça também. E na igreja eu saía, escondido da minha mãe, ia para a pracinha assistir o filme dos Trapalhões. O filme Bang Bang, a italiana também. Antes de acabar a missa, eu corria para a igreja, enganava minha mãe. Falava que estava assistindo a missa, na verdade estava lá na pracinha vendo os Trapalhões. Mas aquilo ali já mexeu comigo, quando eu via aquelas trapalhadas, eles brincando, as pessoas rindo, eles mexendo com a emoção das pessoas. Eu pensei para mim, eu quero isso para mim. Eu quero fazer isso também. Então, fiquei ali na cidade, crescendo ali, estudando, comecei a trabalhar, trabalhei. E, aliás, o Brumado foi o início do eu como empreendedor, né? Porque lá em Brumado, assim que eu cheguei, moleque, criança, eu carreguei feira, eu engraxei sapato, vendi picolé, trabalhei em papelaria, fui até balconista de drogarias, né? Então fazia muita coisa, moleque, minha mãe sempre me incentivou a fazer, conversava com os comerciantes conhecidos dela, eu ia trabalhar com eles. Até que um dia ela me deu um cruzeiro para assistir um filme, e eu conheci o cinema. Aí então a paixão foi maior ainda, porque se com a televisão eu tive aquela emoção forte, com o cinema triplicou. Eu achei muito emocionante quando eu entrei naquela sala que eu vi aquela tela grande, aquele som bonito, eu fiquei encantado. E comecei a frequentar o cinema, fiz amizade com o dono do cinema, com os parentes dele, que eram os filhos. E comecei eles colocavam uns cartazes, umas placas grandes assim pela cidade, para divulgar os filmes que ia passar. Tarzan, Zorro, vários filmes, né? E aí me pagava para levar com um carrinho de mão essas placas para colocar na cidade lá. E eu ganhava. E aí fiquei fazendo íntimo com o pessoal do cinema. E um dia, varrendo o cinema, eu vi que eles jogavam fora
as películas. A gente chamava de fitas. Aquelas fitas quebravam, jogava fora, no lixo. Eu ficava vendo aquilo ali. A gente passava filme de Bang Bang, do Tarzan, né? Filme de comédia. E tinha os filmes que eram as pornochanchadas. Eram os filmes pornôs da época, né? E nós, a meninada, inclusive eu, né? A gente era louco para ver aquelas mulheres peladas lá no cinema. Como é que é? Mas a gente não podia entrar. Não deixava de jeito nenhum. O dono não deixava, porque se a polícia pegasse um menor lá no cinema, fechava o cinema. Então a gente não podia entrar. Então a gente era louco para ver aquelas fitas, mas não podia. Então, varrendo lá, eu vi que jogava aquelas películas, resto de película fora, e lá tinha essas fitas, tinha as mulheres, os filmes das mulheres peladas. Então eu peguei essas películas, levei para casa, os recortes, levei para casa e, conhecendo como funcionava o projetor do cinema, eu ficava de olho. Cheguei em casa, minha mãe trocava de óculos, ela tinha problema na visão, e trocava de óculos e jogava os óculos fora. E eu peguei uma lente do óculos dela e montei um projetor. Montei um projetor de filmes. Então ali eu coloquei uma lâmpada bem forte, colocava a película ali entre a lâmpada e a lente e projetava na parede aquilo ali. E a meninada, meus amigos, pagavam. Eu cobrava 30 centavos de cada um. Lotava a sala da minha casa, que minha mãe ia para a igreja, a minha irmã ia namorar e a casa ficava todinha para mim. Eu passava aquele filme ali. E foi ali que eu fiz meu primeiro projetor e ali também que eu fiz minha primeira montagem no cinema, porque eu tinha que montar uma historinha ali, né? E foi assim que eu comecei no cinema, criando esse projetor e passando esses filmes, né? Sempre fui muito envolvido com o cinema, com a arte, né? Aí, mais tarde, terminei meus estudos, né? Vim para São Paulo. São Paulo trabalhei aqui em supermercado, várias coisas, fiz várias coisas. Porque a gente tem que saber que o caminho para você chegar até a vitória, você tem que dar uns altos e baixos, você tem que passar por tudo esse processo, tem que aguentar o processo, curtir o processo e pensar na vitória que vem adiante. Então, com aquela vontade de fazer cinema aqui em São Paulo, eu acabei conhecendo pessoas do cinema, daquele que fazia o cinema lá na Bahia que eu assistia. Um deles é o Tony Vieira, que acabei sendo tipo assistente com ele, aprendi a fazer cinema com ele também. E com aquela vontade e sem poder comprar uma câmera, um dia chega na minha casa, que é agora em São Paulo, depois de algum tempo, já casado também, eu estava num belo dia assim, sonhando em fazer cinema, e sem câmera, tinha uma filmadora. Então apareceu um rapaz me chamando para participar de uma rifa de um teclado. E eu acabei participando dessa rifa, e como eu sou meio brincalhão e meio otimista, eu falei, olha, guarda esse teclado que amanhã eu vim buscar, porque eu vou ganhar. E deu certo, eu ganhei o teclado. Esse teclado veio para casa, tinha um filho de 17, o primeiro filho meu, criança ainda, não sabia tocar, eu também não, guardei esse teclado debaixo da cama lá. Aí surge em casa um amigo, um vizinho, com a câmera, uma filmadora, que sabia que eu gostava de cinema, me oferecendo para trocar a câmera pelo teclado. Eu não pensei duas vezes, troquei. E essa câmera, eu falei para meu filho, chama seus amiguinhos, vamos fazer um filme? E aí chamamos os amiguinhos dele, bolei um filme, e era sobre futebol, que os adolescentes, as crianças adoram, né? E minha mãe estava em minha casa passeando nessa época, quando viva, e ela foi uma das primeiras personagens também dos meus filmes. Eu fiz o filme e queria agora, com esse filme, mostrar para as pessoas o filme. Aí eu fechei a garagem da minha casa, que era uma garagem grande, e botei uma faixa lá, cobrando R$1 para quem quisesse ver o filme. E aí os amiguinhos dos amigos do meu filho vieram, os pais, os outros vizinhos dos colegas vieram todos para assistir o filme. E aí eu percebi que as pessoas gostavam dos meus filmes, eu também já tinha uma câmera e queria fazer mais
Aí eu fiz o próximo. O próximo filme é que aluguei um buffet, onde eu, com o dinheiro que eu arrecadava da bilheteria do pessoal, eu pagava o buffet. Depois fui para um cinema, incrivelmente, lá na infância do filme pornô, lembra? Pois é, eu aluguei um filme pornô, um cinema pornô, onde só passava filme pornográfico. Eu fui lá, queria ver meu filme no cinema, aluguei e passei meu filme lá. E foi um sucesso. E aí foi indo, com essa vontade enorme de construir, de fazer cinema. A mídia aqui do ABC acabou me descobrindo, tendo reportagem na Globo. Isso aí. E você, conhece o cineasta Milton Santos? Não? Nunca ouviu falar nele? Pois é, ele é de São Bernardo do Campo e já fez 18 filmes. E o Alessandro Buzo foi lá conhecer os personagens de mais essa história da nossa cultura popular. Mostra aí pra gente, Buzo. E essa próxima aí, em 2001, estou fazendo meu primeiro filme, Bola Dourada. Lembro que quando eu estava filmando aí, eu lembro que as pessoas passavam, me olhavam desfazendo assim, sabe? Chamando de bobo, esquisito. Você pensa que eu ligava? Não ligava, não. Eu queria mais era fazer meu filme, porque eu tinha certeza que eu ia fazer sucesso com meus filmes. Toquei para frente, aí pronto, meus filmes foram passados no Itaú Cultural, lá em São Paulo, no Cinolido, no Cineserve, no Sesc aqui do ABC, televisões, jornais, tudo falando sobre meus filmes. No ano de 2012 eu lancei um filme, era o filme O Cabra Bode, uma lenda sobre bode no Nordeste, né? Eu lancei ele no ginásio de esporte de Cícero Dantas, na Bahia, uma cidade ali próxima a Canudos. A Canudos é aquela cidade onde foi gravado o filme A Guerra de Canudos. Acho que era o Sérgio Rezende, diretor Sérgio Rezende. E esse filme eu tinha gravado ele em 2011, com o pessoal da comunidade, ali da cidade de Cícero Dantas. E fiz o lançamento dele em 2012, aluguei um ginásio de esporte na cidade e lancei esse filme. E eu tive uma ideia de empreendedorismo, de como vender meu filme, né? Como ali na região se falava muito em bode, era bode para cá, bode para lá, bode. Bode seria, na época, como se fosse um smartphone de hoje, né? Para a cidade, pessoal da cidade. Então, eu lancei um sorteio. Falei, que tal? Vou fazer um filme, fazer um sorteio do bode. Vou sortear um bode no lançamento do filme. E a ideia foi fantástica, foi muito bacana, né? Os carros de som pela cidade, olha, dia domingo, na ginásio de esporte, você vai assistir ao filme O Cabra Bode e concorrer a um bode. Ali nos carros de som, no alto-falante, falando na cidade. Dia tal, sorteio do bode, aquilo conquistou o pessoal da cidade, né? E eles foram ao ginásio de esporte ver o filme, foi muita gente e foi muito bacana. Eu me senti, na época, um Mazzaropi, né? Ali vendendo o filme com aquelas pessoas tudo ali entrando e querendo assistir o filme, querendo concorrer ao bode. E o mais interessante, no final do filme, as pessoas esqueceram que tinha o sorteio do bode e começaram a sair. E eu peguei um microfone, gente, vem cá, vai ter um sorteio. E teve algo mais interessante ainda. Eles queriam também a cópia do filme O Cabra Bode, que eles tinham acabado de assistir, mas eu prometi para eles, bom, segunda-feira eu vou na Lan House, peço para fazer umas cópias e pronto, vendo para vocês. E fui até a Lan House e deixei o DVD lá para fazer a cópia. Só que o dono da Lan House, ele começou a ver as pessoas comentar sobre o filme, o Cabra Bode, e teve a ideia de que fez umas cópias antes de mim, e começou a vender na Lan House dele. Além dele fazer a venda para ele vendeu também para os amigos dele de locadoras da cidade. Então, as locadoras da cidade inteira estavam com o meu filme Cabra Bode vendendo. Eu fui buscar lá as cópias, chego lá, está lá na locadora, as prateleiras lotadas de filme Cabra Bode. Eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo fiquei alegre, porque pelo reconhecimento, né, do meu trabalho, do meu filme.
E foi um sucesso ali nas redondezas, ali na região, Feira de Santana, Alagoinha, Serrinha, Jeremoabo. Então, só comentava sobre isso, né? E foi muito bacana para mim isso aí, onde eu pude fazer uma das coisas também que, além de filmar, de contar uma história, a gente tem que ter também o lance de empreendedorismo, né? De vender, você vender seu filme, aprender a vender também, né? Mão na massa, além de você fazer o filme, você saber como divulgar, como vender o filme. Isso eu acho que é muito importante na vida de cada um que queira começar algo, queira fazer algo. Aprender também a não só ser um bom médico, ser um bom cineasta, ser um bom cantor, ser um bom jogador, ser um bom doutor. Não, você tem que também saber vender o seu produto. Você tem que saber vender sua história, saber fazer saber vender seu peixe, como fala, né? Então, essa é uma das histórias também que eu espero que sirva de incentivo para vocês. E outra, o Cabra Bode, o Bola Dourada, esse filme que eu comentei aqui, estão todos no meu canal, tá? Estão todos aqui no meu canal. O Cabra Bode, eu vou deixar o link aqui para vocês, aqui embaixo, no primeiro comentário. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Até o próximo.